Olá, estamos aqui para mais um episódio da série sobre psiquiatria iluminada. Eu sou Paulo Rogério Aguiar, médico psiquiatra, e vamos falar hoje sobre depressão, bem chamada de depressão maior. Vou usar o microfone. Bom, primeiro eu quero falar algumas coisas sobre depressão, porque no âmbito psiquiátrico, bem convencional, bem o que a gente lida no dia a dia, explicando o que é a depressão, quais os seus sintomas, como a gente diferencia tristeza comum ou processos naturais da vida de um quadro depressivo. Situar vocês nesse universo do transtorno depressivo, nas suas características principais. E depois adentrar nos aspectos espirituais, né, que é o que diferencia aqui a nossa série, que é considerar esses elementos ligados à espiritualidade, o que nós temos de informações da ciência e o que nós temos de informações da espiritualidade, especialmente de André Luiz e Kardec. Bom, vamos lá. É importante considerar que a depressão é uma doença. Ela tem uma base biológica, mais ou menos bem conhecida. Ela tem questões genéticas ligadas ao seu surgimento e elas têm um padrão de sintomas que são identificados por pelo profissional que está avaliando o paciente. Tá? Não se trata de uma sensação subjetiva apenas, eu acho que tu está deprimido, por algum aspecto isolado do discurso do paciente ou da maneira como ele está se comportando na consulta. Existem critérios que a gente precisa seguir para ser preciso nesse diagnóstico e para identificar, de fato, a presença desse desarranjo neuroquímico, neurobiológico, que a gente chama de depressão. Então, vamos lá. Eu gosto de explicar para os pacientes que a depressão ela tem um núcleo. Esse núcleo ele é obrigatório. A gente tem que identificar a presença de dois elementos, um dos dois elementos, senão a gente nem avança. Quer dizer, não é depressão, pode ser qualquer outra coisa, menos depressão. Que núcleo é esse? É a presença de tristeza na maior parte dos dias, por pelo menos 2 semanas. Quer dizer, a pessoa que não tem esse elemento, ou que o tempo em que ela vem se sentindo triste, deprimida, é menor do que 2 semanas, ele não pode ser, a princípio, considerado um quadro depressivo de fato. Né? Principalmente em pacientes que estão começando a ter, pela primeira vez, um episódio depressivo. Né? A gente precisa dar um tempo para poder definir e separar se isso realmente é algo que tenha uma força, um vigor, ou é algo transitório, reativo a alguma circunstância de vida, porque é natural a gente ficar triste em alguns momentos. Né? Então, a tristeza, na maior parte dos dias, durante pelo menos 2 semanas, é um sintoma nuclear que vai aparecer na maioria dos casos. O outro sintoma nuclear a gente chama de anedonia, que é basicamente a diminuição da capacidade de sentir prazer. Diminuição ou abolição completa da capacidade de sentir prazer pelas coisas que antes eram prazerosas. Então, esse é um critério bem importante. Eventualmente, pode ser que não venha o relato de tristeza, mas aí a gente tem que ir em busca, então, da anedonia. Né? A maior parte das vezes tem um pouco dos dois elementos. Bom, quando esse núcleo está presente, aí a gente vai em busca da identificação dos sintomas que orbitam em volta desse núcleo. Aí isso vai variar, nem todos os pacientes vão ter exatamente os mesmos elementos e não necessariamente vão ter todos, precisa ter alguns desses elementos que eu vou citar agora. Então, por exemplo, a gente sempre vai procurar a presença de sintomas que são de ordem bem física, bem orgânica, digamos assim, são
o prejuízo cognitivo, a diminuição da memória, da atenção, da concentração. Esse aspecto cognitivo frequentemente está prejudicado. Talvez dê para dizer que, especialmente em pacientes mais idosos, com idade mais avançada, esse é um aspecto bem marcante. Alterações do sono, que podem ser para insônia, né? Menos capacidade de dormir, menos sono, ou o oposto, a hipersonolência, a hipersonia, sonolência excessiva. Tá? Então, cognição, sono, apetite. Frequentemente a depressão acomete o apetite dos pacientes, geralmente para menos, uma diminuição do apetite e eventualmente para mais, um aumento do apetite. Vamos observar também a fatigabilidade, o cansaço, a perda de energia. O paciente ele se sente mais fraco, mais desvitalizado, cansa fazer as coisas que antes ele fazia naturalmente. E também é muito frequente alterações de libido, aí geralmente para menos, né? Perda com a diminuição de libido. Eu vejo que são aspectos bem assim do funcionamento, digamos, orgânico, físico, e a depressão é um combo. Né? Ela vai ter aspectos que são, digamos, mais subjetivos, mais da emocionalidade, aspectos que são mais orgânicos, físicos, e aspectos que são mais ligados ao comportamento, às atitudes. Né? Então, esses aspectos físicos são muito frequentes. É muito difícil encontrar um paciente que não tenha alguns desses elementos. E continuando, né, nos sintomas que orbitam em torno do núcleo, vamos encontrar uma diminuição marcada do desejo, da vontade, da disposição de estar em ambientes sociais. A sociabilidade diminui. O paciente ele prefere ficar mais reservado, evitar, muitas vezes, a socialização. Tá? Nós podemos encontrar também sentimentos de culpa. Né? O paciente tende a se culpar por coisas que não são, né, não tem relação, às vezes, diretamente com ele. Então, o sentimento de culpa é muito proeminente. E vamos ter também, em situações de maior agravação, de maior intensidade, a perda do desejo de viver. Ela pode ser desde um sentimento genérico, né, de perda de interesse pela vida, até o outro extremo, que é o desejo de fazer algo para induzir o autoextermínio. Né? Então, tem um espectro de gravidade que vai desde o desejo de sumir, de não estar mais no mundo, né, até o desejo e o plano deliberado de fazer algo para encurtar a vida. Bom, digamos que esses são os sintomas principais, e nem todo mundo precisa ter todos esses sintomas, mas um número significativo deles causando um impacto na vida. Então, vai haver uma diminuição da produtividade, da capacidade de trabalho, da capacidade de interação social e do paciente ser ele mesmo, ser quem ele é. Né? Nem sempre isso é uma coisa óbvia. A gente não espera por uma expressão evidente, óbvia, ou impacto assim determinante, por exemplo, na capacidade de trabalho, porque às vezes os pacientes até conseguem manter uma vida produtiva, se manterem mais ou menos funcionais, mas terem uma depressão grave, com sintomas muito proeminentes e mesmo ideação suicida. Tá? Então, existem tantas manifestações de depressão quanto perfis de personalidades, de jeito de ser, de maneiras de lidar com as dificuldades da vida. Tá? Então, isso é importante considerar, que muitas vezes as pessoas ficam aguardando, né, a identificação de algo muito evidente, e muitas vezes os sintomas são disfarçados e estão mais numa esfera subjetiva, que não é perceptível claramente para um colega de trabalho, por exemplo. Se bem que, a maioria das vezes, ou muitas vezes, a pessoa dá sinais, né, vai dando sinais,
Mas para ter certeza mesmo, somente conversando com ela e enxergando esse combo de alterações de pensamento, de emoções, de comportamento e questões físicas. Bom, a depressão ela é um transtorno muito comum, é muito frequente na nossa sociedade, infelizmente, e os estudos apontam que há em torno de 15% dos brasileiros vão ter pelo menos um episódio de depressão ao longo da vida. Então vejam que é uma coisa extremamente relevante, extremamente comum e com uma repercussão na vida de modo assim bem contundente. Falando um pouquinho sobre as causas da depressão, que há muita confusão a respeito disso, né? Muitas vezes acontecem situações de vida que são desencadeantes da depressão. Por exemplo, uma perda afetiva, o término de um relacionamento, uma perda relacionada ao trabalho, questões financeiras, enfim. Mas é muito diferente dizer que essas questões são desencadeantes de entender que elas são a causa. Causa e desencadeante são coisas diferentes. Como eu falei inicialmente, em primeiro lugar, é importante considerar a genética. Há fatores genéticos familiares que são muito importantes no surgimento de transtornos depressivos. Então, a gente vê que em famílias há maior prevalência de transtornos depressivos se houver um pai, uma mãe, um irmão, um parente de primeiro grau, principalmente, que tenha desenvolvido um quadro depressivo. Então, quando há alguém na família, é importante ficar atento às gerações seguintes, os mais jovens, porque eles têm uma maior chance de desenvolver o quadro depressivo. Então, não deve ser uma surpresa. Assim como quando há diabetes, hipertensão, casos de câncer, as famílias já ficam mais atentas. Também na depressão é importante ter esse cuidado, porque às vezes a depressão começa em idades precoces, mesmo na infância ou na adolescência, né? Então isso é muito importante. E a gente sabe, claro, entrando um pouquinho na questão espiritual, que quando a gente fala genética, para nós espíritas, a genética é um sinal de influência espiritual. Como assim? Bom, a nossa genética, ela fala de uma herança. E para nós espíritas, essa herança, ela não é por acaso, ela não se dá por azar, por ter nascido naquela família que tem genes que predispõem à depressão. Para nós, nossa maneira de entender a genética e as heranças genéticas, isso reflete, na verdade, questões de vidas passadas, né? Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. E para nós herdarmos de nós mesmos aquilo que nós cometemos de equívocos, de dificuldades, de problemas em vidas passadas, muitas vezes essa herança ela se manifesta através da genética. Então, a gente herda uma genética que ela é, como a gente costuma dizer, como se fosse o teclado de um computador. Todas as letrinhas estão ali. Tudo é possível escrever nesse teclado. Mas é o espírito quem determina a escolha desses genes que vai condicionar o surgimento de determinadas doenças, como a depressão. O que eu quero dizer com isso? Nós herdamos de nós mesmos as predisposições que vão se manifestar através de genes que condicionam o surgimento da depressão. Então, aí tem o primeiro fator espiritual da compreensão do processo depressivo, que é os erros que nós cometemos no passado, né? E precisamos, não como mecanismo de punição, mas de experiência, de desenvolver recursos em nós de enfrentamento, né? Quem sabe de mais valorização dos aspectos da vida, de enxergar
ou de descortinar uma maneira de avaliar situações da nossa vida de uma maneira diferente, com mais otimismo, com mais esperança, com mais valorização de aspectos que realmente são importantes. Bem, voltando ainda às questões ligadas ao entendimento tradicional da depressão, né? A gente sabe que mulheres têm o dobro de risco de chance de desenvolver transtorno depressivo. É 2 por 1. Tá? Então, também esse é um aspecto importante. Existe um pico de surgimento do episódio depressivo ali mais ou menos entre 20 e 30 anos, e outro pico ali pelos 40, entre 40 e 50 anos, perimenopausa. Né? Mas em idosos também pode haver o surgimento de um primeiro episódio já na terceira idade, que é a depressão tardia, também pode acontecer. Bom, muitas vezes as pessoas vão ter um episódio de depressão ao longo da vida, uma única vez. Tá? E quando surge o quadro depressivo, nós temos dificuldade de dizer para o paciente, olha, esse quadro é crônico, esse quadro vai tender a ter recorrência ao longo de toda a vida, ou de dizer, não, nós vamos tratar, bem tratado, durante mais ou menos um ano, e aí depois vai estar curado. A gente não tem essa capacidade preditiva de antemão. Então é preciso tratar o primeiro episódio com muito cuidado, usando todos os recursos necessários para que esse paciente possa vir a ter cura. A gente sabe que mais ou menos 50% das pessoas que têm um primeiro episódio vão ter cura, nunca vão ter um segundo episódio, se esse primeiro for bem tratado, bem manejado. Bom, mas metade das pessoas vão ter um segundo episódio, um terceiro episódio depressivo, e aí já temos a configuração do quadro crônico, que vai necessitar o uso contínuo de medicação para fazer a profilaxia, a prevenção da recaída e do surgimento de novos sintomas depressivos ao longo da vida. Ainda voltando à questão da causa e do desencadeante, além da questão genética, nós sabemos que situações precoces de vida, traumas, experiências dolorosas, vão alterar o neurodesenvolvimento cerebral, a neurobiologia, condicionando ao maior risco de desenvolver depressão ao longo da vida. É importante considerar que a depressão é como se fosse uma equação, com várias ou com diversas variáveis, que o resultado final vai ser o surgimento da depressão. Para algumas pessoas, nessa equação, o componente genético vai ser determinante. Para outras, o peso disso não vai ser tão grande. Vão ser as experiências precoces de vida, como, por exemplo, situações de abandono, de abuso, traumas, negligências, perdas afetivas importantes marcadas nessa fase precoce da vida, ainda na infância ou adolescência. Muitas vezes o uso de substâncias na adolescência, que são estressores químicos para esse neurodesenvolvimento. Né? Então, esse conjunto de fatores, genética, situações marcantes na infância, perdas, uso de substâncias, junto com as capacidades que a pessoa desenvolve ao longo da vida, de resiliência, de crenças pessoais, de visão da vida, de autoimagem, esses aprendizados que a gente tem ao longo da vida, como a questão religiosa e espiritual, vão formar como que um balanço de fatores de proteção com fatores de vulnerabilidade. E, dependendo do equilíbrio que se forma ao longo da vida, vai haver o surgimento do quadro depressivo ou não. Uma pesquisa muito interessante, realizada pela doutora Liza Miller, avaliou
que a religiosidade, a educação religiosa em idade precoce, na infância, foi um desses fatores de proteção, que foi capaz de prevenir o surgimento de transtorno depressivo, mesmo em pessoas com maior risco, com maior genética, com maior vulnerabilidade orgânica para a depressão. Você viu que as crianças que tinham uma educação religiosa, elas tinham, inclusive, um córtex cerebral mais espesso. E essa foi uma explicação dada pela autora para entender o porquê que crianças com uma educação religiosa, mesmo com uma genética predisponente, não desenvolveram ao longo da vida o quadro depressivo. Então, vejam mais um elemento ligado à religiosidade, à expressão religiosa das pessoas, que modula o neurodesenvolvimento, levando, aqui no caso, a uma menor chance de desenvolver depressão ao longo da vida. Bom, mas é interessante lembrar que, mesmo pessoas religiosas, mesmo pessoas que têm uma vida dedicada à caridade, à espiritualidade, à meditação, ao espiritismo, como é aqui no nosso caso, pode haver o surgimento da depressão, né? Não existe um fator de proteção absoluto, num caso individual, que vai ser uma vacina contra o surgimento de depressão. Isso não existe. E a gente vê no consultório, infelizmente, muitas pessoas se sentirem, de certa forma, fracas ou envergonhadas por não terem sido capazes de evitar o surgimento da depressão. Como se ela fosse a manifestação de uma fraqueza moral ou de uma falta de fé mesmo, né? Então, não é essa a interpretação que a gente deve dar quando alguém que tem uma vida religiosa desenvolve um transtorno depressivo. Não significa que ela não acredite em Deus, não significa que ela não tenha uma fé robusta, não significa que ela esteja sendo punida por algo, né? É preciso tirar esses mitos, porque isso muitas vezes faz com que a pessoa espírita, religiosa, que frequenta a casa espírita, ela protele o início do tratamento. E protelar o início do tratamento pode fazer com que haja um agravamento do quadro, muitas vezes aumentando o risco de suicídio, aumentando os sintomas, tendo uma repercussão orgânica maior e dificultando o tratamento, dificultando a recuperação plena desse indivíduo, né? Quando a gente tem uma infecção urinária, por exemplo, uma pneumonia, a gente não espera algo acontecer para procurar ajuda. A gente imediatamente entende que aquela infecção ela pode se alastrar pelo organismo, ela pode se agravar, e quanto antes iniciar o antibiótico, melhor, no caso de uma infecção bacteriana. A depressão é a mesma coisa. Quanto mais se protela e se deixa para depois, mais ela vai criando raízes no nosso sistema nervoso e dificultando o processo de recuperação. Bom, digo isso porque muitas vezes, segundo mostram algumas pesquisas, a primeira busca de ajuda, no caso de doenças psiquiátricas, pode ser com algum líder religioso, algum padre, algum pastor, em algum centro espírita, a religião que a pessoa busca, tá? E, claro, a ajuda espiritual é inestimável. Ela pode sim ser benéfica, pode sim ajudar o paciente a ter recursos de resiliência para enfrentar alguma dificuldade da vida que ela esteja passando, pode fazer com que ela enxergue determinada situação desencadeante de uma maneira ou de uma perspectiva diferente, que tenha um significado, um propósito, e isso ajudar na recuperação. Mas é importante não substituir o tratamento profissional pelo tratamento religioso, pela ajuda espiritual. A gente precisa conjugar os esforços para que o resultado seja o melhor possível. Entrando um pouco mais nos aspectos espirituais, além da questão da heredabilidade
de vidas passadas que influenciam a manifestação das doenças na nossa atual encarnação, temos dois aspectos que a gente pode considerar ainda no âmbito espiritual. Primeiro, conforme nos traz André Luiz, na sua série A Vida no Mundo Espiritual, muitas vezes pode haver um fator obsessivo ou uma interferência espiritual causando ou agravando o quadro psíquico. Nós sabemos que nós vivemos num universo sutil de correntes vibratórias, de pensamentos que a nossa biologia é capaz de captar, de sentir, de perceber, muitas vezes de modo sem uma consciência plena de que isso está acontecendo. E esses processos obsessivos podem interferir na nossa organicidade, nos nossos neurotransmissores e ajudar no agravamento do quadro, através de uma perspectiva mais negativa, mais pessimista, de culpa, incitando a culpa, incitando uma visão catastrófica das situações, e levando o sujeito a entrar num estado de pensamento, num estado emocional rebaixado, né? E sabemos que há uma interação constante entre o nosso mundo psíquico, entre as nossas crenças, entre os pensamentos que nutrimos e a nossa vida orgânica, a função dos neurotransmissores, a função biológica. Então, tudo que se dá de maneira contundente no âmbito interno, nas nossas crenças, no nosso padrão de pensamentos, vai se repercutir na nossa biologia. André Luiz traz o relato de um caso que acontece, se dá no livro Libertação. Ele não traz o diagnóstico de depressão com todas as denominações, as características que eu expus aqui, até porque na época em que o livro foi escrito, não havia exatamente essa compreensão que nós temos hoje. Mas ele traz o caso, quem já leu o livro Libertação vai lembrar, daquela mulher que ficava acamada, num estado deplorável de falta de energia, de falta de interação social, de muito sofrimento, de emagrecimento, de fragilidade física, em que o marido fazia de tudo para tentar ajudá-la e se desdobrava todo um cenário de influência espiritual comandada por Gregório, que era o vingador, que queria desencadear o seu retorno à pátria espiritual, através dessa influência por espíritos especializados no processo de vampirização e que desvitalizavam essa paciente, essa personagem, inclusive através da utilização de corpos ovoides que se ligavam ao seu sistema nervoso, retirando os elementos de vitalidade, os elementos necessários para a vida. E é um caso muito grave, em que foi buscada a ajuda profissional da época e a ajuda espiritual sem nenhum resultado, né? E só houve realmente a melhora da situação quando foi feita a intervenção espiritual pela equipe em que André Luiz estava participando, revertendo toda a trama espiritual que justificava aquela interferência pelos espíritos obsessores, né? Então, isso acontece em graus maiores ou menores, de maneira mais estruturada ou mais oportunista, em quadros depressivos que ocorrem frequentemente na nossa sociedade. Por isso, a importância de criarmos o hábito da oração, da prece, nós espíritas, de buscarmos o recurso da fluidoterapia na casa espírita, do passe, da água magnetizada e do trabalho de desobsessão em casas que dispõem desse recurso. Bom, uma outra informação que a espiritualidade traz é que muitas vezes há no espírito um sentimento de revolta.
de não aceitação das circunstâncias da vida. Então, esse sentimento profundo de revolta, de não aceitação, é uma postura diante das experiências reencarnatórias programadas e que são necessárias para o crescimento, para o desenvolvimento espiritual daquele indivíduo. E, quando a gente se revolta, quando a gente projeta a raiva para dentro de nós mesmos, muitas vezes numa atitude de fuga, de tentar escapar daquela situação, a depressão pode ser o resultado final desse conjunto de coisas. Bom, falamos então de 3 elementos: a questão das reencarnações e da expressão genética predisponente, da interferência espiritual e da postura interna diante da vida. São elementos que a espiritualidade nos traz como importantes no surgimento de quadros depressivos. As pesquisas mostram, então, já no âmbito da medicina, que o desenvolvimento de uma experiência espiritual, religiosa, de valorização desses aspectos, é um dos principais fatores de proteção, tanto para o surgimento da doença quanto do suicídio. Vemos, então, o quão importante é unir os aspectos da medicina, da psicologia tradicionais com a espiritualidade, para que se desdobre, se desenvolva da melhor maneira possível os tratamentos que são instituídos para os nossos pacientes. Espero ter esclarecido algumas dúvidas relacionadas a esse tema. Podemos voltar a ele em outro momento, se assim for oportuno, e convido para que quem nos assiste possa colocar sugestões de temas nos comentários para que seja a pauta dos nossos futuros encontros aqui no Psiquiatria Iluminada. Um abraço a todos e até a próxima.